Oi, gente. Meu nome é Liz de Bortoli. Eu sou professora de português na Escola Técnica Padre Lando de Moura faz 2 anos já. E eu também sou radialista, trabalho com rádio vai fazer 6 anos esse ano. Eu fiz o curso de locução em 2014 e logo na sequência eu entrei no concurso na TVE e na FM Cultura, trabalhei 5 anos lá. E no meio do ano passado eu passei no concurso da rádio da universidade, na URGS, e estou trabalhando lá desde então. O Marcelo então me convidou para dar essas aulas de português, porque eu tenho formação em letras também, eu sou graduada em letras pela URGS e em breve, quem sabe, fazendo um mestrado. E eu trabalho então a questão do português dentro desse contexto do rádio, né? Eu dou aula de português no primeiro e no segundo módulo. No primeiro módulo, a proposta é trabalhar com esse autor, que é o Paulo Coimbra Guedes. Aliás, ele vai passar no primeiro e no segundo módulo. Neste livro, né? Esse livro vai ser uma das nossas bases. Vocês não precisam comprar o livro, se vocês quiserem, é bem interessante. Mas eu vou retirar materiais desse livro para orientar vocês e tudo mais. A proposta, então, no primeiro módulo é uma introdução à produção textual, porque eu não trabalho a língua portuguesa pelo viés da gramática. Vocês já estudaram gramática nas escolas, né? Vocês têm uma base em relação a isso. Eu imagino que muitos de vocês tenham dificuldade, porque realmente a forma do ensino da gramática nas escolas é contestável, né? Enfim, mas a minha abordagem então é diferente. Eu vou corrigir, eu vou avaliar a gramática de vocês, eu vou corrigir vocês quando for necessário em sala de aula ou em vídeo, né, nas nossas conversas pelos aplicativos. Mas o meu foco não é a gramática, eu não vou ensinar isso para vocês. A minha ideia então é trabalhar já a produção textual, porque eu acredito que a melhor forma da gente aprender e desenvolver a língua é usando a língua. Então a gente vai produzir textos e a gente vai ler os textos que a gente produz. A ideia, então, no primeiro módulo é a gente começar com 3 tipos textuais, que são a narrativa, a descrição e a dissertação. A gente vai escrever 2 textos de cada gênero, de cada tipo textual, e baseado nas qualidades discursivas que esse autor, que é o Paulo Coimbra Guedes, nos apresenta. O Paulo Coimbra é professor da URGS também. Ele tem uma trajetória dentro do jornalismo e depois, a partir do ensino de português para o jornalismo, ele foi para a Universidade de Letras lecionar a produção de texto lá. E ele tem uma proposta diferente daquela que se trabalha na redação escolar, né? Então a ideia é a gente partir dessa ideia, a gente esquecer essa ideia da redação escolar, né, assim, de que a dissertação tem que ter um início, um desenvolvimento e uma conclusão, de que a narrativa tem começo, meio e fim, de que a descrição vai primeiro apresentar detalhes físicos, depois detalhes talvez psicológicos. A gente vai fugir dessas receitas que a escola nos deu ao longo da vida e a gente vai aprender então um novo método de escrita. Esse método do Paulo Guedes, então, ele é baseado em 4 qualidades discursivas, tá? A gente vai trabalhar essas 4 qualidades ao longo de todos os textos, tá? No primeiro módulo, então, narrativa, descrição e dissertação. Nessa ordem, a gente vai escrever, então, primeiro uma narrativa, 2 narrativas, na verdade, uma por semana, depois 2 descrições, depois 2 dissertações. Cada uma desses tipos textuais, cada um desses tipos textuais, a gente vai trabalhar então também com algumas explicações à parte, né? Eu sempre trabalhei nas aulas com slides, eu pretendo então enviar para vocês os slides para vocês terem acesso ao material e aí nos nossos encontros virtuais ou presenciais, quando for possível, a gente acompanha esses slides, enfim, e trabalha os textos que a gente tem para trabalhar. Uma das propostas dentro do método do Paulo Coimbra Guedes é de que a gente leia em voz alta os textos. E, de um certo modo, pode parecer desafiador, né? Assim, mas a leitura em voz alta, principalmente para
quem tá querendo trabalhar com rádio, ela tem toda uma importância, né? Afinal de contas, o trabalho de um locutor basicamente é ler em voz alta, o trabalho de um produtor executivo é basicamente escrever um texto para ser lido em voz alta. Então a gente vai trabalhar as nuances da língua, né? As compreensões, os significados da língua a partir do texto. O texto vai ser o nosso objeto central dentro da disciplina, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? As 4 qualidades discursivas, elas são a concretude, o questionamento, a unidade temática e a objetividade, tá? Então, a concretude, ela fala que quando a gente vai escrever algo, principalmente questões que não necessariamente sejam iguais para todo mundo, como, por exemplo, sentimentos, emoções, vivências, situações, né? Quando a gente vai, então, escrever sobre algo, a gente tem que usar palavras concretas ou usar de metáforas, de figuras de linguagem, para descrever aquilo que para nós é único de uma forma que todos entendam. Então, assim, como é que eu vou dizer para vocês, por exemplo, que eu acho uma maçã saborosa, né? O que é saboroso para mim e o que é saboroso para vocês? Então, por exemplo, eu vou dizer para vocês que a maçã, ela causa uma explosão de sabores na minha boca. E aí isso vai gerar uma imagem para vocês que vai criar essa concretude, vai criar essa compreensão, né, daquilo que eu tô falando e que talvez vocês nunca tenham experimentado. Como é que vocês contariam para uma pessoa que nunca comeu uma maçã como é comer uma maçã? Então vocês têm que explicar, por exemplo, que é algo crocante e que solta sucos na boca, e, enfim, e adocicada e ao mesmo tempo ácida, enfim, né, descrever, detalhar de uma forma clara, né, o que vocês estão querendo dizer. E isso se encaixa para todos os tipos de textos que a gente vai escrever, todos os gêneros textuais que a gente vai trabalhar. Depois disso, a gente tem que pensar na unidade temática. Na verdade, a unidade temática ela vai nortear o nosso texto, porque é muito difícil a gente ler um texto que fala de muitas coisas, né? A gente tem que buscar uma unidade, né, um tema único para a gente falar sobre algo. Então, a unidade temática ela vai ajudar tanto quem está escrevendo a não fugir do assunto e esquecer de contar algo, né? Enfim, pensando numa narrativa, né? A gente começa a contar uma história, mas daí essa história vai nos levar para outra, e aí a gente começa a contar essa outra história e a gente esquece da primeira história. E a primeira história precisa de um fim, porque quem está lendo não vai entender nada, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem que, né, assim, os assuntos eles geralmente são muito amplos e a gente tem que então afunilar. Para afunilar a gente vai pensar em um único tema, né? Uma unidade temática. É claro que dentro deste um único tema vão ter subtemas, né? E aí a gente tem que trabalhar isso internamente, né? Então a gente tem que pensar que, por exemplo, um parágrafo de um texto tem que ficar dentro do mesmo tema, né? Você não vai no meio de um parágrafo que você está falando sobre chocolate começar a falar sobre banana, porque o leitor não vai entender nada, né? Então a gente tem que ter esse tipo de unidade também nesse sentido, né? Outra das qualidades temáticas que o Paulo Guedes descreve é o questionamento. O questionamento é a bronca, é aquilo que nos motiva a escrever. O questionamento é aquilo que faz com que a gente reflita sobre o mundo. Então, por exemplo, eu não vou escrever um texto sobre como a minha gata é fofinha e bonita, porque, né, assim, grande coisa, né? O leitor que não tá vendo, que não entende, que não, ele vai ler e vai falar, tá, tudo bem, todos os gatos são fofinhos e bonitos, ou enfim, né, vai ter a sua interpretação ali dentro. Mas se eu questionar, por exemplo, por que a minha gata briga com o meu gato, e eu escrever um texto em que eu tente buscar respostas, tente entender, tente compreender essa questão do mundo, que são os meus gatos brigando, o leitor vai se interessar, né? O texto vai se tornar algo interessante e o leitor vai se questionar também, vai questionar algo relativo à vida dele, vai pensar, né? Enfim, vai trazer aquilo para a sua própria realidade, né? Então, o questionamento, ele torna o texto interessante.
Ele faz com que, à medida que a pessoa vai lendo, ela vá buscando na leitura respostas também. Porque o questionamento de um texto, ele não necessariamente precisa estar respondido. Então, assim, se por exemplo a gente tem uma opinião muito feita de alguma coisa, o texto vai acabar não tendo questionamento, porque a gente não está questionando, a gente está afirmando. A ideia, então, é a gente levantar aquele nosso tema para algo que a gente ainda esteja tentando entender, para criar um diálogo com o nosso leitor. Porque a ideia de um bom texto é que ele crie um diálogo com alguém, né? Porque a gente escrever um texto que não cria um diálogo, ele não vai chegar a lugar nenhum. O leitor não vai se sentir tocado, né? A pessoa que leu o texto. Por exemplo, se a gente escreve num diário, que teoricamente é um texto que não vai ser lido por outra pessoa, né? A gente acaba escrevendo coisas que só a gente entende. E aí um dia a gente pode olhar aquilo e não entender nada, simplesmente, ou enfim, né? Alguém vai ler aquilo e vai falar, meu, o que está escrito aqui? Não estou entendendo. Então a gente está buscando um diálogo. E mesmo os diários, eles podem virar literatura, né? A gente vê, por exemplo, o Diário de Anne Frank, que é um clássico da literatura mundial, e que é um texto que é um diário, que é uma pessoa, uma menina numa situação horrorosa do mundo, escrevendo a sua percepção do mundo enquanto menina. Ela está contando para aquele livro, porque ela tem um interlocutor, né? Ela está contando para o seu interlocutor dentro do texto o que ela está vivendo, as angústias dela, né? Os dias passando e tudo mais. Então a gente tem que sempre pensar nessa questão do diálogo, né? A gente está tentando propor uma conversa e quando a gente pensa no texto escrito, diferente do texto falado, a gente não vê esse interlocutor. Quando a gente escreve um texto escrito para ser lido, então eu vou escrever o meu texto aqui, e aí eu vou mandar para vocês aí, e a gente não tem esse contato direto, né? Essa relação direta de que o texto escrito é para ser lido e de que vai haver um diálogo, uma conversa, um interlocutor ali. Então a gente tem que pensar que sim, vai haver um interlocutor ali, vocês vão estar falando com alguém. E isso é muito importante também. Também por isso a gente trabalha a leitura em voz alta. A leitura em voz alta dos textos escritos de vocês serve para criar esse elo do texto escrito ter um interlocutor. Então, num primeiro momento, num primeiro módulo, a gente vai trabalhar esses tipos de texto que eu falei, né? A narração, a descrição e a dissertação, criando então essa compreensão de que a gente está escrevendo algo para alguém ler e entender e gostar. Né? Então a gente não vai escrever nenhum texto, nenhuma redação sobre as férias. A gente vai escrever textos que as pessoas vão querer ler e vão querer entender. A minha ideia, o meu objetivo é esse com vocês. Então, a última qualidade discursiva, então, é a objetividade, né? Para eu não me perder aqui no fio da meada. A gente não pode esquecer da objetividade. E às vezes ela fica meio esquecida porque quando a gente fala em objetividade, a primeira ideia que vem é de que a gente tem que escrever um texto curto, um texto breve. E na verdade a ideia da objetividade que o Paulo aponta, ela não tem a ver com a brevidade, com o tamanho do texto. Ela tem a ver com a gente conseguir se distanciar daquilo que a gente está descrevendo, que a gente está narrando, que a gente está, né, discutindo dentro de uma dissertação, com distância, como a gente olha para um objeto. Como é que a gente olha... Pensando então na questão da objetividade, se a gente pensar, por exemplo, num quadro do Monet, né, que é um pintor impressionista, se a gente olha o quadro de perto, né, é um quadro que a gente enxerga um monte de bolinha, um monte de mancha, né, ele trabalhava um pouco a questão do pontilhismo e tal, então a gente vê umas manchas no quadro e tal, e se a gente toma uma distância daquele quadro, a gente consegue enxergar toda uma imagem. Então a gente vê árvores, a gente vê ponte, gente, né, rios, lagos e coisas assim. Então, para a gente trabalhar a objetividade dentro do texto, a gente vai ter que olhar com distância daquilo que a gente está analisando, daquilo que a gente está descrevendo e tudo mais, né? Então, a ideia é essa, é tomar essa distância. Né? Então, quando a gente pensa em escrever um objeto que é um objeto de fato, se ela é um violão, a gente tem uma facilidade maior de olhar aquilo com distância, né? A gente coloca o violão na nossa frente, a gente pode pensar em coisas para descrever. Mas o violão só vai fazer sentido, né, de ser descrito se ele em você causa alguma coisa, um questionamento, tipo você não conseguir tocar um violão, ou, por exemplo,
o fato de que a primeira vez que você pegou um violão você nunca mais conseguiu largar, né? Enfim, coisas desse tipo que você questiona em relação àquilo, né? Ou, enfim, por que você não toca tão bem quanto fulano de tal, né? Enfim. A ideia é mais ou menos essa, é tomar esse distanciamento. Quando a gente pensa num objeto, é fácil, mas quando a gente pensa numa pessoa, por exemplo, e se, por exemplo, essa pessoa é você, né, é se descrever, é pensar em si mesmo, é se contar, aí isso fica mais difícil ainda, né? Como é que a gente se distancia de nós? Como é que a gente olha para a nossa vida, né, para nós mesmos com distância, né? Isso é muito complicado. Mas, como é que a gente olha, sei lá, para nossa mãe com distância, para os nossos amigos e tal? A gente tem que pensar que antes, né, deles serem nossas mães, nossos amigos, nossos namorados, eles são pessoas, né? E a gente tem que ter esse tipo de distância. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a gente não vai fazer uma análise de olhinhos apaixonados, né? Assim, não, é tudo de bom, é tudo de perfeito, maravilhoso. Porque a gente não está questionando, né? Então, a objetividade, ela tá encaixada dentro disso, assim, né? A gente vai se distanciar e de uma maneira, digamos assim, fria, não é bem essa a ideia, mas de uma maneira distante, a gente vai conseguir analisar aquele objeto, descrever e tudo mais, né? Então, quando eu falo isso, é porque alguns dos temas dos nossos textos têm a ver com isso, tem a ver com pessoas, né? Os nossos textos no primeiro módulo vão ser todos textos pessoais, tá? A ideia é que quando a gente trabalha coisas que a gente conhece, quando a gente escreve sobre aquilo que a gente escreve com propriedade, a gente escreve coisas que a gente é mais tocado e se a gente é tocado, a gente tem mais chance de tocar o outro. Então a gente vai começar trabalhando textos pessoais no primeiro módulo. No segundo módulo, a gente passa para os gêneros de textos radialísticos. Então, no segundo módulo, a gente vai trabalhar dentro das perspectivas do Paulo Coimbra Guedes, das qualidades discursivas, né, do texto público e tudo mais, a gente vai trabalhar os textos de rádio. Então, a gente vai escrever spots publicitários, a gente vai escrever notícias, a gente vai escrever programações musicais, enfim, entrevistas e tudo mais, textos que têm a ver com o universo do rádio, da televisão e tal. A ideia, então, é essa. No primeiro módulo, textos pessoais, para a gente desenvolver a escrita, para a gente desenvolver essa ideia do texto público, de que a gente está escrevendo para os outros, de que a gente está escrevendo, então, para interlocutores, para pessoas que, no nosso caso, vão ser os nossos colegas e a professora também, né? E depois, os textos de rádio, a gente tem que pensar, então, que a gente tem um outro público que é maior do que os nossos colegas em sala de aula. Então, como é que a gente vai trabalhar a linguagem dentro disso? Além disso, eu trabalho dentro de uma perspectiva de que a língua, ela é contexto, né? Como eu falei para vocês, eu não trabalho gramática. A gramática normativa, como a gente conhece, como a gente aprendeu na escola, ela lida e ela ensina a língua formal. Dentro do rádio, naturalmente, tem lugares de falar que a língua é formal. Então, por exemplo, você vai entrevistar um juiz, você vai ter que ter uma língua mais formal do que se você for fazer uma entrevista cultural, por exemplo. Se você for entrevistar um artista ou um músico, né? Assim, então, se você vai entrevistar, se você vai dar uma notícia, você tem que ser mais formal do que num spot publicitário. Então, a gente vai trabalhar dentro também dessa perspectiva do contexto, da língua em contexto. Tem momentos, e eu sempre procuro trabalhar isso, que a língua, ela não precisa ser, né, completamente formal e principalmente ela não precisa estar completamente dentro da gramática. Então, por exemplo, na gravação de um spot publicitário, a gente não precisa ter uma linguagem completamente formal, né? A gente pode, por exemplo, pensar que a marca tal vai te dar um automóvel. Se você vier, e aí a gente pensa, né? O T tem a ver com o tu, e aí o você deveria ser lhe. Mas como é que a gente vai usar um lhe num spot publicitário, né? Que é um pronome que a gente não usa na linguagem falada, a gente dificilmente diz lhe, né? A gente não vai dizer, eu vou lhe dar isto. A gente diz, eu vou te dar isto, né? Então, a gente tem essa questão de que a língua, ela funciona em uso, né? E eu trabalho dentro dessa dinâmica de que a língua funciona em uso. Então, a gente, dentro de um texto que tem essa possibilidade mais informal, a gente vai trabalhar a informalidade, né? Uma programação musical, por exemplo, ela tem que ser mais informal. A gente tem que estar como se a gente estivesse conversando com amigos e botando música para eles, enfim.
né? Ah, vamos ouvir aí, né? A gente não tem que ouvir só ouviremos aí, né? Porque dá um tom mais leve a linguagem informal nesse caso. Mas você não vai dar uma notícia, né, num tom completamente informal, porque o ouvinte vai pensar que é um deboche, vai, né, não vai entender, enfim, né, o ouvinte ou mesmo o espectador, né? Você tem que usar uma linguagem um pouco mais formal, assim. Então a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva de que a linguagem é muito maior do que a gramática, né? A linguagem tem, né, assim, diversos aspectos que são maiores do que o que está descrito na gramática normativa tradicional, que a gente se acostumou vendo na escola e tudo mais. Então, eu vou falar com vocês de vez em quando sobre sujeitos e predicados, talvez, mas isso vai ser feito geralmente anotando nos textos, né? Assim, eu vou comentar, olha, se nesse caso aqui a vírgula não é utilizada por causa do sujeito, né? Enfim, a gente, né? Eu vou fazer esse tipo de correção e eu vou trabalhar a gramática na prática com vocês, mas a minha ideia não é ficar corrigindo aquilo que vocês estão falando simplesmente, né? Assim, bom, dentro de um texto, dentro de uma proposta, cabe ou não usar essa linguagem mais formal, menos formal, e enfim, a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva. A minha ideia, então, é um texto por semana, a gente sempre trabalha muito, de uma maneira muito prática, dentro dessa disciplina. A minha ideia é praticar mesmo desde o início, como eu falei para vocês. Eu acredito que a língua se aprende sendo utilizada. Então, se vocês acham que português é difícil, se vocês tiveram grandes dificuldades na escola e, sei lá, odeiam as aulas de português, tem medo da professora de português, eu espero que eu quebre um pouco esse protocolo do medo e que a gente possa trabalhar de uma maneira bem leve, bem agradável para todos e que a gente possa desenvolver, então, a linguagem de vocês de uma maneira bem legal e bacana. E trabalhando então dentro dessa perspectiva da prática. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar o meu e-mail para vocês e a gente vai organizando, enfim, né? A escola está organizando essa maneira dos encontros virtuais, então em breve a gente vai se ver, vai se encontrar e vai poder conversar e discutir melhor. Qualquer coisa que vocês não tenham entendido, a gente conversa melhor. Se vocês quiserem me mandar e-mail depois, né, enfim, tirando dúvidas e tudo mais, eu estou aberta e disponível. E eu espero que vocês gostem. A gente se vê em breve. Até lá.